Olá, muito bom dia. Aqui estamos nós mais uma vez, você e eu, pastor Aguinaldo, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Regina. Estamos aqui para continuarmos a nossa série de estudos bíblicos, a qual intitulamos Logo de Manhã, à Procura de Deus. No último vídeo, na última reflexão que nós fizemos, nós encerramos com a ideia de que o autor, o narrador do Gênesis, do livro das origens, ele havia concluído de que todo o motivo, toda a razão principal do caos que ele conseguia ver ao seu redor, que ele experimentava, que ele participava, o caos da relação homem e mulher, da relação homem, mulher e Deus, da relação homem, mulher e a natureza, aquela inimizade que o homem tinha com o universo criado. Tudo isso era fruto, segundo a sua visão, inspirada por Deus, de uma desobediência, o que ele chamou de pecado, ou pecado original. E então, hoje, nós, repito, continuaremos com a nossa série de reflexões, Hoje, porém, nós, ao invés de apontarmos o que já foi feito, a razão do problema, hoje nós tentaremos encontrar ou refletir, nós procuraremos refletir com o autor sobre uma possível solução ou uma solução para o problema que o autor encontrou. Como sempre, nós, nas nossas reflexões, usamos fazer uma pequena leitura, uma rápida leitura de uma passagem das Escrituras que a gente está usando como base para a nossa reflexão. Aqui estou eu com uma Bíblia Sagrada, e eu lerei ainda o livro do Gênesis no capítulo 3, versos 23 e 24. Diz assim: E o Senhor Deus o expulsou do paraíso, para que arasse a terra de onde o havia tirado. Expulsou o homem, e a leste do parque de Éden, colocou os querubins e a espada flamejante, que oscilava para fechar o caminho da árvore da vida. Amém. Palavras de Deus. Essa é uma leitura já no final do capítulo 3, onde se desenvolve todo o drama da desobediência de Adão e Eva e a sua consequente punição da parte de Deus com a expulsão de ambos do paraíso ou do parque bucólico, como o tradutor da Bíblia, o Peregrino, coloca. E hoje, assim como naquela época, o autor, o narrador do Gênesis, vê então os seus ancestrais numa situação completamente diferente daquela que Deus planejara para eles, que era viver uma vida abundante, viver uma vida sem dor, uma vida tranquila, de proximidade com Deus, uma vida de harmonia entre o homem e a mulher, entre o ser humano e Deus, entre o ser humano e a natureza. De repente tudo aquilo mudou por uma atitude diferente, uma atitude do ser humano diferente daquela que Deus dissera para eles terem. E os ancestrais do narrador do livro do Gênesis se veem numa situação caótica. E eles olham para a vida agora, uma vida diferente, segundo aqui
o narrador, agora eles precisam trabalhar para ganhar o próprio sustento, e é um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho no campo em que ele enfrentará não somente a sua limitação, o cansaço, mas também ele enfrentará as feras do campo, que agora se tornam inimigas dele. Ele enfrentará o próprio campo, a própria terra, que já não produz frutos em abundância como ele experimentava lá no jardim. A terra que já não tem tanta água, como tinha lá no jardim. Enfim, uma terra bastante diferente da que ele vivera, o ser humano vivera antes da sua expulsão do paraíso. E ele olha para a vida, eu imagino que ele deva ter se perguntado, como um poeta da música popular brasileira perguntou, na seguinte palavra: e a vida, o que é, diga lá, meu irmão. O poeta Gonzaguinha assim perguntou, Mas aí eu imagino que você deva estar pensando aí, ouvindo aqui o pastor Aguinaldo tentando cantar, e eu vou te dizer uma coisa: olha, se você disser que eu desafino amor. Enfim, a gente continuando, uma vez mais, a gente reflete agora não sobre o problema, como a gente refletiu na última reunião que a gente teve junto, virtual, mas agora a gente quer refletir sobre uma solução, O autor, o narrador do Gênesis, pensa em todo aquele caos e ele imagina qual seria a solução agora para esse problema que a gente ou os nossos ancestrais enfrentaram, e que eu olho para os meus dias e vejo também esse caos nos meus dias, a inimizade entre o homem e a mulher, entre o homem e Deus, entre o homem e a natureza. Como a gente pode resolver esse problema? Diante desse caos ecológico, relacional, o autor, o narrador do livro das Origens conclui que o pecado original contra Deus é a razão de toda essa bagunça, por assim dizer. Uma vez ele entendido isso, ele pergunta a si mesmo: qual a solução para este problema? O responsável, ele já sabia, era o ser humano. Portanto, este ser humano, na visão do autor, inspirado por Deus, não deveria revoltar-se contra o mal, qualquer que fosse ele. Mas, ao contrário, ele deveria sujeitar-se a Deus, resistir a este mal e, consequentemente, esse mal desapareceria. Essa era a ideia. O paraíso, na visão do autor, apesar de tudo que o homem havia feito, ele não desapareceu. Ele continuava lá. Ele ainda existe como uma possibilidade real, apesar de todo esse caos. Deus, na inspiração do autor do livro das Origens, ele não destruiu o paraíso, apenas o guardou, colocando querubins para protegê-lo. É isso que diz o capítulo 3, verso 24. Em vários momentos da narrativa das Origens, este autor mostra que Deus não abandonou o homem e a mulher. Por exemplo, quando Adão e Eva se veem nus, Deus, naquele cuidado paternal, faz cose roupas para ambos. É o que diz o verso 3, capítulo 3, verso 21. E ainda, quando mais tarde eles têm filhos, e esses filhos, numa inimizade, Caim, um dos filhos, mata o seu irmão Abel, Deus o pune, porque ele é justo. Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele pune a Caim, mas ele o protege. É o que diz o capítulo 4, verso 15. Mas ainda, quando a gente vê esse cuidado de Deus com a humanidade, apesar do caos, apesar do pecado, quando o mal se alastra por todo mundo conhecido. Diz lá o livro das Origens,
na visão do narrador, que Deus pune a humanidade, mas Deus protege uma porção na pessoa de Noé e de sua família. É o que diz o Gênesis capítulo 6. Enfim, quando a desintegração da humanidade é total, quando essa desintegração se espalha pelo mundo, vide o caso da Torre de Babel, Deus chama a Abraão e a sua família e promete por meio dele fazer um recomeço. O recomeço de uma nova humanidade. Ali começa aquilo que muitos entenderiam e chamariam de a história da salvação. Esse grupo de pessoas, chamados em Abraão, né, seria instruído por Deus para reconstruir aquele paraíso perdido, usando uma linguagem do poeta inglês Milton. Esse grupo deveria, a partir daquele chamamento de Deus em Abraão para reconstruir o paraíso, agora não viver como eles viviam, longe de Deus, afastado de Deus, mas deveriam viver com Deus. É o que diz Gênesis capítulo 17. E mais, eles deveriam, agora vivendo com Deus, eliminar, portanto, todas as desavenças e ser um só povo em Deus e ser um povo de Deus. Êxodo capítulo 6. Eles deveriam, portanto, como sendo povo de Deus e vivendo em Deus, condenar todo culto vazio, meramente centrado em ritualismos, como refletimos no nosso último vídeo. É o que diz lá o livro do Êxodo capítulo 20. Mas agora, diferentemente disto, eles deveriam viver para servir. Êxodo 19. Esse é o sentido de ser reino de sacerdotes, de ser chamado para ser nação sagrada. É viver um para o outro, no dizer de um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer. Os ouvintes e leitores que o autor do livro das origens, o livro do Gênesis, tem diante dos seus olhos, eles fazem parte agora desse povo chamado em Abraão. Ele, o autor, quer que o seu povo saiba que eles, desde Abraão, eles são povo de Deus. Na sua inspiração, o autor diz aos seus irmãos que eles devem ser um grupo ativo no mundo para abençoar as nações e não viver retirado. Grupo este que tomou uma consciência da situação que eles viviam, a situação caótica, e que eles se empenham a partir daí na força de Deus para transformar esse mundo que eles vivem. Concluindo a nossa reflexão, mais tarde, com a vinda de Jesus Cristo, bem mais tarde, esse projeto de Deus tomou total concretude de reconstruir, de um processo de reconstrução do paraíso, de um novo recomeço da humanidade, na ressurreição do seu Filho, ao terceiro dia de sua morte. Não por outra razão, um pouquinho mais tarde da ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo entenderá então e proclamará isto, que Jesus é o novo Adão. Romanos capítulo 5. E João, o visionário, São João, o visionário,
com imagens tiradas do paraíso terrestre, mostrará o nosso futuro. É o começo, é o recomeço de uma nova humanidade. Assim como o autor do livro do Gênesis olhou para o passado, inspirado por Deus, e então, tentando dar uma resposta ao seu povo, dos seus dias, dos problemas que eles viviam, diz que o problema era o pecado. Aponta que a solução é Deus indo ao encontro do ser humano. E este ser humano vivendo novamente de acordo com a vontade de Deus. E esse ser humano, a partir dessa vivência, vivendo não somente para si, mas vivendo como um povo chamado, escolhido, sacerdotes, ou seja, para servir aos outros. E assim, todos num processo, recomeçar uma nova humanidade. Que nós, também nos nossos dias, possamos ser este povo de Deus, num processo de reconstrução do paraíso, de uma nova humanidade em Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Como sempre fazemos, após a nossa reflexão bíblica, nós iremos orar, uma pequena palavrinha de oração, ok? Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela nossa vida, pela minha vida, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que me ouve do outro lado desta tela. Abençoe a sua vida, restaure a sua vida e da sua família, e tanto eles quanto eu e minha família, todos nós, possamos, Senhor, viver nesse espírito de quem é separado por Deus, para viver uma vida para Deus, uma vida para o nosso próximo, uma vida de serviço, uma vida de empenho em reconstruir o paraíso perdido, em reconstruir uma nova humanidade, nos doando em amor uns aos outros, em amor a Deus, em amor um para com o outro, em amor nosso para com toda a criação de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Até a próxima quinta-feira. Que Deus te abençoe.